momento a Igreja Nova Vida usa a versão Nova Almeida atualizada. Então, você que pode, acompanhe junto comigo a leitura em João capítulo 9, versículo de 1 a 3, a palavra de Deus diz assim, enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Nós colocamos diante de ti cada vida estabelecida aqui nessa noite, Pai, para que o Senhor opere nos corações, Pai. Nós colocamos cada vida aqui estabelecida que representa uma família, para que o Senhor possa, em nome de Jesus, visitar cada família aqui representada, trabalhando através do teu Espírito Santo, para que, Senhor, para que essas vidas estejam aqui, Pai. Ministra sobre cada um de nós, Pai. Nós desde já declaramos, Pai, que nesse lugar só o Senhor Jesus é Rei, Pai. E, Senhor, amarramos todo o ladrão da palavra, Pai. Contempla os nossos corações, Senhor. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu creio, e eu também espero que você creia assim também, que o Espírito Santo não faz nada à revelia. Tudo que acontece, que nós vamos caminhando na nossa vida, acontece e é orquestrado por esse Espírito que vive e faz morada dentro dos nossos corações. E para tudo aquilo que Ele nos faz contemplarmos, para tudo aquilo que Ele nos faz tomarmos como decisão, Ele, o Espírito Santo, tem uma causa e uma consequência. E eu acredito também, e boto fé nisso, que nesse caso aqui estabelecido na palavra de Deus, nada que acontece aqui foi feito ao mero acaso, porque a palavra nos diz que Jesus ele caminhava. Não diz ali que Jesus estava ali especificamente procurando uma pessoa para que ele pudesse operar o milagre. A palavra de Deus nos garante que Jesus caminhava quando viu um cego de nascença. A palavra de Deus, ela não fala que Jesus andava curando muitos. A palavra não diz que Jesus estava ali com o propósito de ministrar sobre a vida de alguém. Diz, pelo contrário, que Jesus apenas caminhava por um lugar comum, como ele fazia no seu dia a dia. Mas, como diz o poeta, que todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Todo dia é mais um dia até que Jesus faz uma visitação. Tudo é normal até que Jesus Cristo caminha e perpassa o nosso caminho. Tudo é normal até que Jesus Cristo cruze o nosso caminho. E eu creio que você hoje, quando chegou nesse lugar, colocando em prática aquilo que foi dito no início, que nada é feito à reveria pelo Espírito Santo, pelo contrário, você hoje adentrou aqui porque o Espírito Santo te trouxe aqui. Eu posso ouvir um amém por conta disso? E você chegou aqui pensando, é mais uma quarta-feira, mais um dia desses 30 anos que eu caminho com Jesus, que eu vou à igreja. Mas entenda que hoje pode ser um dia diferente, pode ser um culto comum, até o momento que Jesus Cristo resolve cruzar o seu caminho. E eu posso ouvir um aleluia por conta disso. Eu acredito que a sua vinda até essa igreja no dia de hoje tenha sido orquestrada pelo Espírito Santo de Deus. Então eu te convido desde já a erguer apenas uma mão ao céu e agradecer ao Espírito Santo por ele ter te trazido aqui nessa noite e ter desprendido um carinho para você e para esse irmão que está do seu lado. Veja que Jesus notou. Veja que foi Jesus que notou a presença do cego de nascença. Não foi o oposto, não foi o cego que notou a presença de Jesus Cristo. Existem algumas outras passagens que você conhece melhor do que eu, que o cego que estava no caminho começa a gritar, por exemplo, Jesus, filho de Davi, porque ele sente a presença
de Jesus naquele lugar. E aí então o cego resolve chamar a atenção de Jesus. Porém, nesse caso aqui é o oposto. O que acontece nesse caso aqui é que Jesus vê o cego. O cego não clama, é Jesus que vai na direção daquele cego. O cego de repente se encontrava numa situação de tanta debilidade naquele momento, que ele sequer teve força para clamar pelo Cristo vivo que ali passava. Pode ser que de repente nessa noite você tenha chegado aqui nesse lugar com esse mesmo espírito que o cego estava naquele momento, um espírito de repente, se assim eu posso dizer, um espírito que estava esmorecendo, um espírito que já não tinha mais tanta esperança acerca daquilo que a vida poderia proporcionar, um espírito que de repente está envolto e revolto numa situação que quando você contempla essa situação, você já não vê mais válvula de escape, a ponto de, mesmo sabendo que Jesus Cristo está passando pelo caminho, você não tem força mais para se colocar num trabalho de contemplação, pedindo para que Jesus pare e interceda por você. Mas a boa notícia que eu tenho para te dar é que assim como Jesus Cristo viu aquele homem cego, Jesus Cristo também tem visto a sua situação. Jesus Cristo também tem visto aquilo que você tem passado. E Deus resolveu agir nessa situação que você tem vivido. Assim como o cego não clamou, mas Jesus Cristo parou e viu, Ele nessa noite faz o mesmo pela minha, pela sua vida e pela vida desse irmão que está do seu lado. De repente você chegou aqui triste, cabisbaixo, falando é apenas mais um dia qualquer que eu vou até lá. E aí então aconteceu o oposto, que Jesus Cristo viu o cego. E entenda que isso não foi obra do acaso. Isso não foi obra de uma coincidência, de uma operação dos astros, das estrelas, não. Isso foi algo que o Espírito Santo arquitetou e ministrou para que acontecesse naquele lugar. Para que aquela situação contemplasse de uma maneira que viesse a esclarecer tudo que estava acontecendo, tanto na vida do cego, quanto na vida dos discípulos que ali estavam. Porque veja bem o que Deus quer falar comigo e contigo nessa noite. Porque quando Jesus Cristo vê aquele homem, os discípulos também voltam a visão deles para aqueles homens. E os discípulos avistam aquele cidadão que ali está naquela situação limitadora e que aparenta não ter saída. E eu creio que você, nós já passamos por esse tipo de situação que nós achamos que não tem escapatória. E quando nós adentramos por essa situação, existe uma angústia, uma aflição que permeia o nosso ser, porque afinal de contas, quando nós nos sentimos presos, nós nos sentimos aflitos. Quando nós somos colocados, por exemplo, amarrados, nós nos sentimos aflitos. Quando nós somos colocados atrás de uma cela, eu creio que aqui ninguém nunca foi preso, existe uma aflição que toma conta do nosso ser. Porém, quando nós chegamos nessa situação que na verdade não está do lado de fora, mas do lado de dentro, isso também nos causa uma aflição. E quando nós estamos aprisionados, como esse cego estava, nós nos sentimos aflitos. Sim ou não? Afinal de contas, quando chega um diagnóstico para você ou para mim, que ali vem sentenciado algo, aquela coisa que está nos sentenciando a uma morte iminente nos causa um sentimento de aflição. Por quê? Porque nós estamos presos naquela situação. Porque, afinal de contas, como nós vamos fugir de algo que está dentro de nós? Eu posso falar também, por exemplo, quando nós passamos por uma chuva de sentimentos, como, por exemplo, o medo,
a aflição, o pânico, a tristeza, quando esse tipo de sentimento invade nossos corações e as nossas mentes, nós ficamos presos dentro de um cárcere que não é do lado de fora. Pelo contrário, é um cárcere que fica do lado de dentro. O cárcere, quando é do lado de fora, quando ele nos amarra como uma corda, como ele é algo físico, como uma barreira, nós pegamos martelos, marreta, nos debatemos e acabamos por corroer aquelas cordas e o que nos aprisiona. Porém, aquilo que nos aflige do lado de dentro é algo muito mais difícil de nós corroermos. Porque aquilo que nos aprisiona do lado de dentro e coloca os seus tentáculos do lado de fora, nós podemos tentar romper a barreira indo para a rua, mas ele nos acompanha. Nós tentamos romper a barreira indo à praia, indo para o shopping, deitando na cama, mas parece que para onde nós formos, aquilo nos acompanha. E quando esse mal chega às nossas vidas, eu posso ouvir o misericórdia. Quando esse mal chega até nós, é natural que nós comecemos a fazer a mesma coisa que esses discípulos começaram a fazer. Entenda bem que esses discípulos, quando veem o cego, eles olham uma pessoa que está encarcerada e, no mesmo momento, eles colocam em prática ali um questionamento para a figura de Jesus. Que questionamento é esse? Olha, mestre, eu vou parafrasear um pouco. Jesus, entenda bem, esse homem está cego. Quem é o culpado da cegueira dele? Quem pecou para que esse homem nascesse cego? Quem é o culpado desse homem estar nesse estado que ele se encontra? De quem é a culpa desse homem ser cego? É da mãe? É do pai? É dele? De quem é a culpa? Eles se viram para o mestre e falam: mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais? Quando os discípulos se convergem na direção de Jesus Cristo com seus olhares e questionam, eles estão questionando a Jesus Cristo quem é o culpado daquela situação. E quando nós nos encontramos encarcerados ou revoltos dentro de um mar, que são os nossos sentimentos que transbordam e vêm para o lado de fora, nós começamos a questionar a Deus, perguntando: Deus, quem é o culpado disso? Quem foi que errou, Senhor, para que isso acontecesse? Quando nós estamos colocados em certas situações, nós começamos a buscar o culpado para que aquilo acontecesse. Quando nós passamos por uma situação de doença, nós perguntamos: de quem será que eu peguei isso? Quando algum parente nosso é preso, nós perguntamos: quem será que levou meu filho para o mau caminho? Quando uma doença chega dentro de nós, que aquela coisa brota, nós perguntamos: aonde foi que ocorreu o erro para que isso acontecesse? Quando você perde o emprego, por exemplo, você se pergunta: por que isso aconteceu? É o meu patrão que está me perseguindo, então a culpa é dele. Fui eu que fiz alguma besteira, então a culpa é minha. Nós, quando nos deparamos com problemas, com lutas e com situações que nos encarceram, nós começamos a procurar o culpado. Nós começamos a olhar para aqueles que nos cercam e começamos a procurar quem é o causador daquele problema. E de vez em quando, deixa eu te falar uma coisa, existem situações que acontecem na nossa vida que realmente tem o culpado. Afinal de contas, quando você está andando na rua e alguém vem e fala: olha, é um assalto. Existe um culpado naquela situação. Você pode até pensar: mas também eu dei mole de ficar andando na rua com o celular na mão. Nós sempre procuramos um culpado dentro daquilo que nós estamos vivendo. De repente o culpado está até sentado aí. Queridos, criamos situações a fim de explicarmos o ocorrido e geramos
para nós mesmos uma mágoa. Nós começamos a procurar causas e consequências daquilo que nós estamos vivendo e naturalmente nós trazemos para dentro do nosso peito, além daquele sentimento que nós carregamos, uma mágoa que nos invade por conta daquilo que nós passamos. Pode ser, de repente, que você tenha entrado na sua vida dentro de um viés depressivo, vamos assim colocar como exemplo, e você pensa assim, olha, eu entrei em depressão porque aconteceu de eu perder o meu emprego porque meu patrão me demitiu. E além de você ficar deprimido, você fica com raiva do seu patrão que te demitiu. Você de vez em quando passa por situações que você transcende isso tudo e aí começam a sentimentos a invadirem o seu ser, além da tristeza que você tem, você fica com raiva de alguém e começa a invadir o seu coração e o seu peito, junto com isso, a mágoa. Você começa a remoer aquela situação porque existem pessoas que te defraudaram durante a sua vida. Eu posso ouvir o misericórdia por conta disso? Existem pessoas que te prejudicaram durante a sua vida. Existem pessoas que fizeram contra você, contra o seu irmão, e por mais que você tenha de repente tentado consertar aquela situação, abrindo concessões, abrindo ali situações que você foi deixando a coisa ficar da maneira que o outro de repente deixava e queria que aquilo fosse moldado, acabou escorrendo pela sua mão como um castelo de areia. E aí hoje em dia, quando você lembra daquela pessoa, o que vem ao seu coração além da raiva é a mágoa. E aí, como os discípulos que viram aquele homem cego, você começa a procurar culpado acerca daquilo que transcorreu, e aí então você até encontra esse culpado que foi alguém que fez mal para você. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está te convidando a fazer algo nessa noite, que é algo de repente que você realmente não consegue fazer sozinho, que é liberar o perdão para essa pessoa que de repente fez algo na sua vida, que por mais que você tenha tentado buscar consolo, e por mais que você tenha tentado colocar a estrada de volta no prumo, você não conseguiu, e hoje em dia, só o que resta no seu coração é a mágoa por conta daquela pessoa. Queridos, essa mágoa que você tem carregado dentro de você tem te mantido cego mediante certas situações que você não consegue contemplar as promessas de Deus para a sua vida, porque a mágoa te aprisiona de tal maneira que ela te leva para o passado determinadas vezes, ao ponto de você falar, não fala disso não, porque isso já está superado. Mas se já está superado, por que a gente não pode falar disso? Então, queridos, olha para esse irmão que está aí do seu lado e fala para ele, libera o perdão para aquele cidadão que te fez mal. Coloque em prática aquilo que Jesus Cristo fez pela sua vida. Pode ser que de hoje para amanhã você não consiga perdoar. Mas se você de repente perdoar hoje um pouquinho, se você amanhã perdoar um pouquinho mais e colocar essa pessoa como oração na sua vida, falando, Deus abençoa a vida de fulano e de fulano. Deus querido, eu estou fazendo isso porque o Senhor pediu que eu fizesse. Deus, eu estou fazendo isso porque, Pai, eu creio que através dessa oração que eu estou fazendo hoje, pela vida de fulano, de fulana, o Senhor vai trabalhar no meu coração para quê? Para que eu volte a andar para frente, sem olhar para trás. Antes que eu fique cego de repente por conta dessa situação, Deus, eu quero liberar o perdão. Mas acontece, queridos, que de vez em quando isso é mais forte do que nós pensamos. E nós, quando olhamos para determinada situação, a culpa não está em ninguém. De repente, enquanto eu estive falando aqui, você estava pensando assim, eu não fiz mal para ninguém, não tenho que liberar perdão para ninguém, não sei o quê. Ah, não, eu não fiz mal para ninguém. Mas quando você para olhar a sua história, você fala, eu tenho que me perdoar. Eu tenho que me perdoar porque o maior sabotador da minha história fui eu mesmo. Quem me colocou nessa situação que eu estou hoje em dia, fui eu pelas minhas mãos, pelas minhas escolhas.
E de repente você foi mais longe e falou assim: pelas minhas burrices que eu fiz na minha vida. Hoje eu colho cada estupidez que eu fiz. E aí quando você olha no espelho, você fala: olha, não existe culpado nenhum que me cerca. O culpado é esse cidadão que eu contemplo todo dia no espelho. Fui eu que errei na educação do meu filho e por isso meu filho está onde está hoje. Fui eu que fiz tal erro no meu passado e hoje em dia eu não consigo que uma porta de emprego se abra, porque se eu tivesse feito aquele curso, eu hoje em dia que estou nessa situação financeira por conta daquele monte de cartão que eu passei, daquele monte de confiança que eu depositei na vida de fulano, de ciclano, de beltrano, que era um grande de um picareta e levou, e agora eu estou desse jeito. Queridos, o que Deus está falando para mim e para você nessa noite é que realmente não tem nenhum culpado que te cerca. Se essa culpa de repente está dentro de você, se perdoe também. Tire nessa noite essa mochila que a vida de repente te colocou, que está sendo muito pesada para você carregar. Tire essa mochila que de repente você se colocou e que você tem carregado no seu dia a dia e que cada dia quando você levanta da cama, quando você contempla o horizonte ou a casa onde você mora e que você de repente não está bem agradado, agradecido por aquele lugar onde você está, você pensa: mas também a culpa é minha. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se o meu pai... Mas esquece seu pai e a sua mãe. Perdoe-os também. E se de repente você tem carregado dentro de você uma mochila que você pensa todos os dias: ah, mas se eu tivesse contribuído mais também com a minha aposentadoria hoje, se eu tivesse feito a minha declaração de imposto de renda hoje. Queridos, Deus está convidando a mim e a você para que nós venhamos a tirar das nossas costas, da nossa cabeça, do nosso corpo, essa culpa que você tem carregado. Porque entenda, queridos, que você e esse irmão que está do seu lado, ele fez o melhor que ele podia fazer. É verdade. Ele, quando se levantou, ele se levantou da melhor maneira que ele podia se levantar. Você, quando emprestou o seu cartão, você, quando emprestou o dinheiro, você estava crendo na índole daquele que estava conversando contigo. Então, queridos, tire esse sentimento de culpa de dentro de você, porque a resposta para esse problema que você tem enfrentado, que de repente essa mochila está nas suas costas pesando demais, e nessa mochila está escrito assim, ó, culpa, porque você ficou tentando buscar culpados por aquilo que aconteceu na sua vida. A resposta para essa situação vem dos lábios de Jesus Cristo, para mim e para você. Jesus Cristo respondeu àqueles homens quando eles perguntaram: olha, esse homem está cego, de quem é a culpa? É do pai? É da mãe? Ou a culpa é dele? De quem é a culpa? Jesus Cristo respondeu: olha, a culpa não é dele. A culpa não é do pai e nem é da mãe. Tudo isso que está sobrevindo à vida desse cego veio para que a manifestação da minha glória seja sobre a vida dele. O que Deus estava falando para os discípulos está falando para mim e para você nessa noite. E aí, se você olhar para cá durante 2 segundos, você vai conseguir entender. Você vai contemplar o seguinte: o que aconteceu na sua vida não é fruto daquilo que você fez, não é fruto daquilo que aconteceu. O que aconteceu na sua vida te trouxe até aqui, no dia de hoje, para que Deus operasse um milagre na sua vida, para que a glória dele fosse manifesta, e que para as pessoas, quando olhassem, falaram: olha, o que foi que aconteceu com esse cego? Tudo isso que aconteceu na sua vida não foi culpa sua e não foi culpa desse irmão que está do seu lado. Então aproveita que você já estava conversando com ele e fala com ele assim: olha, não foi culpa sua, é para que Deus opere um milagre na sua vida que isso tudo veio. Dê uma salva de palmas a esse Deus. Aleluia. Porque entenda que Jesus Cristo operou um milagre na vida daquele cego, e que o cego, quando saiu dali enxergando, as pessoas começaram a olhar para aquele cego e falaram: olha só,
aquele cego está enxergando agora, é? Aí o pessoal falou assim, não é ele não, é outro. O cara já estava enxergando, mas não, é outro cego. Aí o cego falou, não sou eu mesmo, eu agora estou enxergando, inclusive eu estou te vendo falando mal de mim. Eu sou cego e estou vendo, sou eu mesmo. E para de me chamar de cego, porque eu não sou mais cego, agora eu enxergo, eu tenho nome, sobrenome, eu não sou mais cego. Aquele cego, quando Jesus opera um milagre na vida dele, ele opera um milagre sobre a vida daquele cego, para que assim aquele cego dê testemunho daquilo que Jesus Cristo fez na vida dele, para que aquele cego manifestasse a glória de Deus naquele lugar e fizesse a diferença por onde ele passasse. Ou seja, isso que você está passando hoje é para a manifestação da glória de Deus. Essa situação que você está vivendo e convivendo com ela é para a manifestação da glória de Deus. É para que Deus possa operar um milagre, para que você possa ser um testemunho. De repente, olha para cá e começa a levantar sua mão para o céu. Você passa por situações que o pessoal fala assim, como pode esse homem ter um diploma na vida dele? É a manifestação da glória de Deus. Como pode esse homem ter uma casa própria? É a manifestação da glória de Deus. Como pode esse homem ter a vida restaurada na idade que ele tem? É a manifestação da glória de Deus. Como pode essa mulher com essa doença ainda estar caminhando? É a manifestação da glória de Deus. Como pode essa situação estar acontecendo e esse homem ganhando tão pouco sustenta 2 casas? É a manifestação da glória de Deus na sua vida. E isso aconteceu por quê na sua vida? Para a manifestação da glória de Deus. Se você ainda não entendeu, bata na palma do seu irmão e fala assim, olha, isso é para a manifestação da glória de Deus na sua vida. E entenda, queridos, que aquele cego saía andando por aí. E a palavra de Deus diz que os vizinhos e aqueles que os conheciam de vista como mendigo, falavam assim, vou falar, vizinho quando se junta é complicado, né? Vizinho, até vizinho quando se junta na igreja, fala e fica lá, não é ele, ali, ah lá, não é aquele ali, não é aquele lá, não é ele, não é aquele lá, não é aquele lá, trocou de moto, é? Trocou de moto? Bom é quando troca de moto, é quando trocou de mulher de novo, fica, vizinho quando cochicha. Não é esse que ficava sentado pedindo esmola? Quando os vizinhos se juntam, eles falam assim, olha, não é aquele ali, aquele mendigo? Ninguém olhou para aquele homem e falou assim, olha lá ele com a vida restaurada. Ó. As pessoas olharam para ele e falaram, olha, não é aquele ali, aquele mendigo? Não é aquele ali que era cego? E aí as pessoas começam a chegar para aquele homem cego, para aquele mendigo, e falam assim, olha só, como foram abertos os seus olhos? Me conta como é que aconteceu na sua vida que você vivendo do jeito que você vivia, hoje está como você está. Como é que você que nasceu em Madureira agora mora na Zona Sul? Me explica esse negócio aí que aconteceu na sua vida. Você, o Bolinha aqui da turma, você, o Juquinha agora está morando, como é que foi que isso aconteceu, rapaz? Moça, como é que foi que isso aconteceu? E eles perguntavam para aquele ceguinho, como é que isso aconteceu? E ele falava assim, ó, um homem chamado Jesus veio aqui, me lavou e eu só sei que foi assim. Síndrome de Chicó, né? Só sei que foi assim. Foi isso que aconteceu. Chicó é aquele personagem do Alto da Compadecida, que falava, só sei que foi assim. E aonde está ele? Aí o cego falava, não sei. Queridos, o que o Espírito Santo está falando para mim e para você nessa noite é que existem milagres da parte de Deus reservado para a minha e para a sua vida. Mas se nós perdermos o time, se nós perdermos o tempo da visitação de Jesus Cristo, pode ser que nós só venhamos a contemplar o milagre na vida. E quando nós perguntarmos, cadê ele? Eu não sei. Sumiu. Existem oportunidades que passam na nossa vida. Tem um ditado que fala que cavalo selado, como é que é?
cavalo selado só passa uma vez? Não tem um ditado desse? Está me pedindo. Tem um ditado que diz que cavalo selado só passa uma vez, que ou você monta e vai, ou você só vê o cavalo passando, queridos. Existem oportunidades na nossa vida que quando aparecem, elas têm que ser agarradas. E entenda que hoje tem algo para mim e para a sua vida que é algo sobrenatural da parte de Deus. Porque o cego, ele não pediu, Jesus, olha para mim. Foi Jesus que o viu. E hoje, querido, Jesus está aqui passando no nosso meio, disposto a fazer um milagre na minha e na sua vida. Basta que eu e que você venhamos a contemplar essa situação e a agarremos com a força que nós temos já de defender a nossa vida. Porque Jesus, ele operou um milagre na vida daquele cego, sim ou não? Sim. E ele operou um milagre esfregando lama na cara dele, sim ou não? Sim. E ele falou para o cego assim, ó, eu passei lama na sua cara. Agora você faz o seguinte, vai se banhar lá no tanque de Siloé. O cego, ele poderia ter falado assim, não vou. Você passa por aqui, suja minha cara de lama, eu não vou a lugar nenhum, não, seu doido. Sujou minha cara toda, eu vou me lavar em tanque, vou nada. Mas ele fez o que Jesus pediu para ele. O que é que Jesus tem pedido para você, para que você possa viver o seu milagre? De repente você já está com a sua cara aí, se assim eu posso dizer, toda bisuntada de lama. Só falta você ir até o tanque de Siloé. Só falta você fazer o quê, se assim eu posso dizer? Você fazer a sua parte. Jesus já preparou o milagre, já fez tudo o que tinha que fazer, já te visitou, já cruzou o seu caminho, já sujou o seu rosto de lama e falou para você, olha, vai até o tanque de Siloé e se lave, porque você vai voltar enxergando. Jesus Cristo já operou o que tinha que fazer, agora só falta você ir até o tanque de Siloé. Ou esse ceguinho que aqui estava, esse homem que nem sequer tem nome, ele agarrou a oportunidade e fez o que Jesus Cristo pediu para ele fazer. Os outros, quando quiseram experimentar do poder de Jesus, o cego só falava assim, olha, eu não sei onde ele está. Queridos, que você, que eu, nós, mediante essa situação que hoje se apresenta diante de nós não venhamos a perder essa situação que Jesus colocou arquitetada diante de nós junto com o Espírito Santo. Amém. Que é um milagre pronto para que nós venhamos a fazer a nossa parte. Que nós possamos ser como esse ceguinho que foi contemplado fazendo a missão que Jesus Cristo entregou para ele. Que nós não sejamos como aqueles homens que quiseram experimentar do poder de Deus, mas que depois só receberam como resposta não sei. Queridos, eu creio que hoje, nessa quarta-feira, você veio até a casa do nosso Deus, porque você tem um desejo de contemplar e de experimentar um milagre da parte de Deus. Eu creio que você tem uma vontade, você tem um desejo, você tem algo que só com milagre pode ser resolvido, e você veio até o lugar certo da parte de Deus. Entenda que Jesus Cristo viu o seu sofrimento. Eu posso ouvir um aleluia? Contemple que Jesus Cristo veio andando até a sua direção. Eu posso ouvir um glória? Então, queridos, erga a sua mão ao céu e segura essa mão aí um pouquinho mais e começa a render louvor e adoração a esse Deus, porque Ele colocou diante de ti duas bandejas, uma de vida e uma de morte, e Ele falou para você, olha, pode escolher a que você quer, você vai para Siloé ou você vai responder um não sei como resposta. Então, além de erguer as suas mãos aos céus, comece a abrir os seus lábios e engrandecer ao nome do Cristo que você vive, porque eu tenho certeza que você vai escolher ir até o tanque de Siloé. E você que levantou as suas mãos e fez esse voto com Deus de ir até o tanque de Siloé, se coloque de pé nessa noite na presença do seu Deus, mas não só se colocando de pé, exaltando ao nome dele, glorificando ao nome dele, dando a mão para esse irmão que está do seu lado aí e começando a orar por ele, porque o tanque de Siloé é para aqueles que se comprometem com Deus e que resolvem tomar um caminho em direção ao milagre. Entenda que o ceguinho podia ter ficado no lugar dele, mas ele falou, não, eu vou fazer aquilo que o mestre colocou diante de mim. Pai querido, Deus amado, eu oro agora
por esse irmão que está do meu lado direito. Deus querido, fortalece ele, fortalece ela, Pai, para que ele possa caminhar na direção do tanque de Siloé e ter um encontro com o milagre dele. Deus querido, o Senhor contemplou a vida dele, a vida dela. O Senhor cruzou o caminho dele, o caminho dela. Não foi ele que clamou por ti, mas ele estava no seu caminho, porque o Espírito Santo agiu dessa maneira. Em nome de Jesus Cristo, Pai, ouve a oração dessa irmã que está do meu lado direito, Pai. Entra com a sua providência, entra com a sua provisão, opera o seu milagre para louvor da tua glória. Pai querido, Deus amado, nós oramos agora por esse irmão que está do meu lado esquerdo. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai na direção dele, vai na direção dela, Pai. Reforça, transforma, Senhor. Faz com que ele, com que ela fique de pé novamente, Pai. Unge, Pai, os olhos, unge a vista, unge a mente, Pai. Cobre, Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés, Pai, para louvor da tua glória com a tua presença. E faze-nos, Deus, contemplar o milagre que o Senhor tem diante de nós. Que nós possamos, Pai, estar diante de ti, vendo, Senhor, que Jesus Cristo está diante de nós e que nós possamos ouvir da voz dele. Pai querido, Deus amado, nós erguemos as nossas mãos aos céus, Pai, te agradecendo pela tua graça, pela tua misericórdia, te agradecendo, Senhor, por esse mês de agosto, Pai, aonde nós, Pai, vamos mergulhar nesse tanque de Siloé, crendo, Pai, que o Senhor vai operar um milagre na nossa vida, milagre de restauração, milagre de o Senhor vai abrir os nossos olhos, milagre, Senhor, onde nós seamos ser curados pela tua presença, Pai, e contemplaremos da tua unção sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, pela sua visitação em nós. Nós te agradecemos, Pai, pela tua presença em nós. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor veio ao nosso encontro nessa noite. E Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós vamos andar até o tanque de Siloé, Pai. Nós vamos nos banhar. Nós vamos fazer aquilo que o Senhor está requerendo de cada um de nós, porque eu creio, Pai, que a sua parte o Senhor já fez no céu. Agora, Deus, nós vamos fazer a nossa parte aqui na terra. Se tiver que pegar trem, nós vamos pegar o trem. Se tiver que ir para longe, nós vamos ir para longe. Mas Deus querido, Pai amado, a nossa situação vai ser modificada na sua presença, Pai. Nós vamos contemplar a vitória, vitória financeira, vitória de saúde, vitória, Pai, de portas abertas de emprego sobre as nossas vidas. Nós vamos contemplar uma virada de cativeiro nesse mês de agosto, Pai. Nós, Pai, podemos ter ficado igual a esse homem, cego desde nascença, mas nesse mês de agosto essa cegueira vai embora, em nome de Jesus. E nós vamos, Pai, contemplar esse tanque de Siloé diante de nós, e nós vamos mergulhar nele. E quando nós voltarmos, Pai, muitos perguntarão, quem foi que fez esse milagre? E nós vamos dizer, foi um Jesus Cristo de Nazaré, foi um Deus que é vivo e poderoso. E muitos se interessarão em saber quem é esse Deus através da minha, da sua vida e da vida desse irmão que está do seu lado. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor nos leve de volta para a nossa casa, Senhor. E que Deus nos guarda de todo o mal, Senhor. Cobre-nos com teu sangue para louvor da tua glória, Pai. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. O povo mais feliz da terra diga amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus.